Bênção, meus irmãos. A gente tem conversado aqui, nesse tempo, sobre aquelas coisas que se interpõem à nossa fé. Aquelas coisas que são empecilhos, que atrapalham a nossa caminhada com Deus. E a gente vive sob constante pressão. Cada um de nós. Independente da idade, independente da nossa ocupação, da nossa origem. A gente vive tensões e pressões, às vezes implacáveis de fato, meus irmãos. E a gente tem isso de diversas origens, da nossa ocupação, da própria fadiga que a gente sente, por conta do pouco tempo de descanso, poucas férias que a gente dispõe. A gente ainda sofre pressões dentro dos nossos próprios ministérios da igreja. A gente tem as frustrações do trabalho. E quanta gente, não é verdade, essa semana, por exemplo, por conta de tanta chuva, se atrapalhou todo, perdeu coisa, teve prejuízo. A gente tem gente que se afasta da gente. A gente tem aqueles planos que não se realizam. A gente tem nossas frustrações. Ministérios que a gente tem na igreja que de repente estão caminhando bem e de repente declina. Planos do nosso coração. Que de repente então, parece que caminha tudo direitinho. Parece que vai dar uma guinada e de repente decai tudo. A gente tem ainda aquelas tentações pessoais, aquelas coisas que batem no coração da gente. A gente enfrenta a solidão, a gente enfrenta a falta de pessoas com as quais a gente pode contar de verdade. Tudo isso pode levar a gente a um problema imenso à nossa fé, que é o desânimo. Tudo isso pode fazer a gente desanimar. E o que é esse desânimo? Eu achei muito interessante o que o Russell Shedd falou sobre o que é desânimo. É uma atitude de apatia e de entrega a um negativismo prevalecente. A gente fica meio apático às coisas de Deus. A gente fica entregue ao negativismo. A gente acha que realmente as coisas não vão mudar nunca e que tudo vai continuar a mesma coisa. E que é isso mesmo e a gente tem que somente se arrastar na vida. Só que isso vai se caracterizando numa falta e numa carência imensa de esperança. A gente vai precisando de esperança para vencer esse desânimo. A gente vai carecendo de propósito para a vida da gente. Como é que a gente pode então não se entregar ao desânimo? Como é que a gente não se entrega a essa coisa que bate no coração da gente e vai fazendo a gente realmente deprimir na vida? Como é que a gente faz isso, meus irmãos? Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. A gente vai ler esse capítulo inteiro e pela graça de Deus, se assim Ele permitir, a gente vai conseguir expor essa ideia central desse capítulo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Os irmãos, fiquem bastante atentos, por favor, à leitura. Porque alguns versículos eu vou convidar você a ler junto comigo. Essa palavra de Deus ela é tão forte, meus irmãos, tão contundente. De fato, é a espada de dois gumes. A expectativa que eu tenho no meu coração, meu irmão, é que essa palavra aqui, ela fale ao seu coração, como ela falou ao meu. Diz assim a palavra: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam e não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Por favor, comigo, versículos 6 e 7. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz,
Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Você consegue ler comigo esses versículos 8 e 9, bem alto, bem bonito? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, batidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Vamos orar? Deus, a Tua palavra é maravilhosa, Pai. Ela é cheia, Pai, de ensinamentos para nós. Ela é completa de bênçãos, Pai. E nessa manhã o Senhor dispôs essa passagem para a gente. Nos alimenta, Pai, na Tua palavra. Se ergue poderosamente dentro de nós, Deus. Faz, Pai, com que no nosso coração não sobre nada senão a Tua presença gloriosa, Pai. E que tudo que a gente fizer, falar, Pai, e ouvir nessa manhã, seja da Tua parte, Deus, porque confiamos no Senhor e entendemos que o que a gente precisa nessa vida é da Tua voz no nosso coração, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Palavra central aqui de Paulo é: não desanimamos, não desfalecemos. Ele fala isso no versículo 1, ele fala isso aqui no versículo 8 e 9, quando ele está falando de tudo que ele sofre. Ele fala aqui no versículo 16, não desanimamos, não desanimamos. Contudo, Paulo ele tinha todos os motivos do mundo para desanimar. Paulo é essa pessoa que atravessou coisas que eu particularmente, se eu atravessasse metade, provavelmente eu ia entrar numa depressão profunda. Paulo ele escreve para uma igreja e ele pastoreia essa igreja de uma maneira assim muito, muito forte. Só que essa igreja ela tinha muitos problemas. A igreja de Corinto, ela tinha problemas com divisão, muita desunião na igreja, com imoralidade, com idolatria. A igreja tinha uma visão distorcida de dons espirituais. Era uma igreja que tinha muitos problemas em acreditar na ressurreição de Jesus. Eles se opunham a Paulo em muitos momentos, diziam que Paulo mentia. Muitos deles foram totalmente apáticos, avessos à presença de Paulo, desprezavam a presença de Paulo quando ele esteve entre eles. E havia uma desobediência generalizada na igreja, disseminada na igreja. Paulo era pastor dessa igreja. Fora isso, Paulo enfrenta anos de prisão, de perseguição, de espancamento, de descrédito pessoal, não só por parte dessa igreja específica, mas de muitas outras pessoas. Paulo enfrenta problemas terríveis
no seu próprio coração, quando ele tem assim um espinho na carne, e ele pede a Deus para remover aquele espinho, e Deus não remove, quem da gente não desanimaria? Paulo diz assim: não desanimamos. Não desanimamos. Tônica central da gente. Nós não desanimamos. É uma característica básica do crente. Não desanimar. Não desanimar. Portanto, a gente tem que entender que é uma atitude sempre de confiança. Sempre temos confiança. É outro termo correlato que está lá. Significa que cada um de nós temos coragem. A gente não se acovarda. A gente não se detém. Por isso a gente não desanima. A gente vê que o capítulo anterior, a gente tem tão pouquinho tempo, não é? Mas é um deleite para a gente ler o capítulo anterior, e eu convido você a ler na sua casa também, mas ele tem, assim, como um tema central, que é essa glória do ministério cristão. O privilégio que é a gente ser cristão no mundo. Só que o capítulo 4, ele fala muito para a gente desses desafios do ministério. Só que ele leva em consideração muito mais a glória desse ministério, o peso da glória desse ministério. Por isso, o cristão não desanima. Porque é uma expressão de quem ele é. E crente é gente corajosa. Então, crente não desanima. E é uma recusa da nossa parte. A gente diz assim, em frente, e vê as situações, e a gente diz assim: eu não vou desanimar. É uma recusa nossa. Só que a gente recusa o que exatamente? O que é que Paulo expressa aqui nesse texto como aquilo que é objeto da recusa dele? O que é que se opunha, o que é que tentava ele a desanimar? O que é que pode tentar cada um de nós a desanimar nesse contexto aqui que Paulo está falando? Paulo coloca dois problemas. O primeiro problema é o problema do véu. É aqui nos versículos 3 e 4, é que Paulo fala de um certo véu, de pessoas que não enxergavam, que por mais que o evangelho fosse pregado, as pessoas elas não entendiam isso. Por mais que o testemunho fosse dado, as pessoas permaneciam apáticas e avessas. Parece que elas estavam mortas. Parece que elas não se comunicavam com as coisas de Deus. Parece que elas estavam à parte. Parece que elas só enxergavam a realidade circundante. Parece que o máximo que elas conseguiam enxergar era religião seca e vazia. Mas elas não conseguiam enxergar a Deus. Não conseguiam transcender. E a gente vive nesse tempo, meus irmãos, que as pessoas elas não transcendem. Elas acreditam nas estatísticas, nas probabilidades. Elas acreditam nas circunstâncias tais e quais elas se apresentam. Elas acreditam no prejuízo que levaram. Elas acreditam na apatia das outras pessoas. Elas acreditam piamente nas tendências ideológicas, elas acreditam em teorias filosóficas, mas elas não conseguem perceber a presença de Deus nesse mundo. Elas não conseguem perceber que existe um Deus que rasgou o véu, que veio aqui e que possibilita a cada um de nós de se chegar a Ele. O que é que leva muita gente a desanimar muitas vezes? Perder Deus de vista na vida. Achar que essa realidade desse mundo é a única que existe. É achar que a própria pessoa, ela vai tomar conta da própria vida. É achar que ela sabe o que deve fazer, ou então ela deve saber, através de algum meio, o que deve fazer. É um véu. Está encoberto. Um véu sempre impõe limites. Um véu sempre impede uma visão. Um véu. Paulo está dizendo, isso é um problema imenso. Porque o que sobra da gente aí, o que sobra da igreja, é perdição. É gente que se perde. Não tem propósito na vida. Não sabe nem por que está vivo. Não é feliz. Não enxerga futuro, não tem esperança. Só enxerga o aqui e o agora.
É você viver eternamente nesse aquário, batendo a cabeça no vidro, doido para sair, mas não consegue. Está preso, está represado, como se tivesse morto para as coisas de Deus. Aí de repente você diz assim: ah, pastor, mas eu não queria isso para mim, eu queria mais. Eu queria um negócio maior para mim, só que eu tenho tanta dificuldade, eu fraquejo realmente. E aí, Paulo coloca um outro problema aqui, que é o problema do corpo, da gente mesmo, da nossa fraqueza em muitos sentidos, da fraqueza física que a gente sente, das fadigas da gente. A gente vê que Paulo coloca assim como um corpo exterior que se corrompe, e se corrompe mesmo, dos nossos limites. Uma coisa interessante é que o John Stott, quando vai comentar essa passagem, ele diz assim: essa fraqueza que Paulo se refere é inclusive uma fraqueza psicológica. É uma coisa que está nas nossas funções psicológicas. É uma coisa que vai se instalando como um negativismo, um desânimo, sabe? Um excesso de timidez. Uma coisa que vai batendo, uma depressão que vai batendo lá dentro. A gente vai experimentando essas limitações todas que o próprio Paulo enfrentou. Esse espinho na carne, né? Essas coisas que abalavam ele. Na primeira carta que ele escreve a Coríntios, capítulo 2, versículo 3, ele diz que quando foi visitar a igreja de Coríntios, ele diz que foi em temor e grande tremor. Paulo tinha medo, meus irmãos. E às vezes a gente tem medo, não é? No nosso coração. E que capacidade imensa o medo tem de nos paralisar para a vida, não é? Por medo a gente se cerca de todos os cuidados, a gente cria uma bolha, zonas de conforto, a gente fica lá dentro, a gente não passa daquilo, a gente não quer se arriscar, a gente não quer sair, porque a gente tem medo. A gente tem simplesmente temores imensos lá dentro, porque no final das contas, a gente quando chafurda lá dentro do nosso coração, a gente descobre que a gente é vaso de barro e barro quebra. A gente tem medo, tem limitações, paciência da gente tem limitação, a tolerância da gente tem limitação, tanta coisa da gente tem limitação, não é? E encarar isso tudo é encarar a nossa falta de resistência, as fragilidades do barro. E encarar isso, encarar os nossos medos, para a gente é muito ruim, porque denuncia quem a gente de fato é. Parece que a gente vive tentando se convencer, através de diversos meios, de que a gente tem muito valor. E a gente vê que a gente tem nossa fraqueza. E às vezes Paulo diz assim para a gente: olha, e a gente tem muita fraqueza mesmo, isso pode se tornar uma limitação enorme para a gente. Só que diante da sua fraqueza pessoal, não desanime. Não desanime. E diante da nossa fraqueza pessoal, a gente sofre tentações. Diante da nossa fraqueza pessoal, sabe o que a gente é tentado fazer? Adulterar o evangelho. Fazer esse evangelho se tornar mais palatável, sabe? Mais fácil de engolir. Como se a palavra de Deus promovesse algo na gente, promovesse o nosso ego. Como se a palavra de Deus fosse alguma coisa que existe para servir a gente e para deixar a vida da gente mais docinha. Nem que seja artificialmente, nem que seja aquela coisa assim que refresca momentaneamente, sabe? Parece que às vezes a gente quer fazer como crente uma palavra de triunfalismo, como se Deus fosse uma espécie de seguradora cósmica, que dissesse assim: tem prejuízo, tem, mas Deus banca, não tem problema nenhum, não se preocupe que a coisa vai voltar e quando voltar vai ser em dobro. E nessa coisa de adultério da palavra, muitas vezes a pessoa diz assim: então eu vou investir no dízimo. Meu querido, não é um título de capitalização. Não é nada disso. Se você traz o seu dízimo aqui à frente, é como gratidão, porque você percebeu a fidelidade de Deus na sua vida.
Às vezes se tenta barganhar e dizer assim: agora eu nunca mais falto a um culto. Porque Deus ele vai me repor, eu tenho que pagar um preço. Meu querido, você percebe que nós somos tentados a distorcer as coisas e a lutar com as nossas próprias forças. Isso é uma coisa que acontece internamente e externamente. Como é que a gente não desanima? Paulo vai dar um antídoto para a gente agora. Paulo diz assim: o antídoto para o desânimo, para esses dois problemas, tanto um problema que é externo a nós, que é encontrado nas circunstâncias exteriores a nós, nas pessoas que estão perto da gente, nas pessoas que estão longe da gente, mas que exercem pressão sobre nós, tanto nas nossas questões pessoais, no nosso corpo, no nosso vaso de barro. Paulo diz que um antídoto para tudo isso é o poder de Deus. Quando as pessoas ao nosso redor não respondem ou não correspondem ao Evangelho, quando as nossas fraquezas e limitações pessoais, elas denunciam para a gente que a gente tem uma força muito pouquinha, muito limitada e talvez até mesmo inexistente, está na hora da gente lembrar do poder de Deus. E aí Paulo ele monta um contraste aqui maravilhoso para a vida da gente, e a gente deve prestar muita atenção nisso. A gente rejeita toda a manipulação do Evangelho. A gente rejeita toda a desvirtuação do Evangelho. E agora a gente pensa aqui que existem duas categorias de pessoas que Paulo coloca aqui. Existem aqueles que se perdem, e existem aqueles que se acham, que se encontram na vida. Existem aqueles que estão nas trevas, existem aqueles que encontram a luz do Evangelho. Essa que é a questão. Perceba que Paulo aqui, versículos 5 e 6, que eu pedi à igreja para ler junto comigo, quando ele fala: nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus disse. Atenção, meu irmão, Paulo está remontando aqui a palavra de Deus mais primordial, a primeira coisa que Deus falou: haja luz. Paulo está remontando isso aqui e colocando em pé de igualdade. Haja luz, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Paulo está trazendo a verdade mais básica do mundo, que Deus cria a luz, e que Ele pega essa luz que Ele criou e coloca no teu coração, lá dentro da tua existência. É o mesmo Senhor que criou a luz no universo, em termos materiais, em todos os sentidos aplicáveis à existência humana, e Ele está dizendo hoje para você: deixa essa luz brilhar no teu coração. O nome disso é regeneração. Deus está querendo criar no teu coração, nessa manhã, um universo totalmente recriado e novo, à imagem semelhante dele, como ele tinha idealizado a princípio. Deus está querendo te restaurar, meu querido. Deus está querendo te restaurar, meu querido. Você está entendendo isso? Deus ele está querendo refazer o teu coração. Por isso, não desanime. Porque o seu Deus, Ele tem capacidade, não simplesmente de consertar circunstâncias, mas de tornar o teu coração valioso e muito mais sólido do que o teu próprio corpo, a ponto de você conseguir resistir a coisas que você jamais pensaria que resistiria, suportar coisas no seu coração que você jamais conseguiria suportar. De modo que agora essa luz de Deus, essa palavra criadora de Deus, regeneradora de Deus, ela provoca no seu coração transformações tão intensas, tão profundas, tão contundentes, que você agora diz assim: eu não sou mais eu mesmo, eu sou alguém novo, eu desisti de mim, eu desisti dos meus gostos, eu desisti das minhas vontades, eu desisti dos meus desejos, eu desisti de absolutamente tudo aquilo, para ter um tesouro dentro de mim, do meu coração, para ter algo novo de verdade aqui.
palavra de Deus. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É quando Jó, do pó da humilhação, diz assim: eu conhecia somente de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Eu te conheço de verdade, Senhor. É nessa manhã tão simples como qualquer uma outra, que Deus está querendo se descortinar e dizer assim: vem cá, meu filho, transcende esse véu. Está na hora de você me conhecer ainda mais, e eu vou te regenerar. Eu vou juntar os cacos do teu coração, eu vou te refazer, eu vou te restaurar, eu vou te avivar e te fazer novo, de novo, pronto para a vida. Esse é o poder de Deus para restaurar você. Se a palavra de Deus que quer brotar no teu coração. Só que Paulo coloca aqui um outro ente, obscuro, nas trevas, num canto, que se interpõe a essa luz, que Paulo chama de príncipe desse século, ou Paulo chama de Deus desse século, que é o próprio Satanás, que quer cegar a gente para isso. Ele quer colocar um véu na sua frente, e ele quer mostrar para você que a realidade última que existe é essa que você está vivendo aqui. As futilidades desse mundo, as fotos desse mundo, as redes sociais desse mundo, os valores desse mundo, é aquilo que você deve perseguir e buscar. Todos os hologramas dessa existência, essas ilusões todas. Paulo quer dizer para você nessa manhã assim, que tudo isso deve ser desfeito no seu coração, meu querido. Que isso não é obra de Deus, que isso é obra do próprio Satanás. Mas que existe uma realidade maior do que essa. Descobrir essa realidade nova, essa transcendência maravilhosa. Descobrir que existe um céu próximo à terra. Que o próprio Jesus Cristo trouxe. E Paulo ele coloca esse mistério todo quando diz que Deus o ressuscitou dos mortos. É isso, quando Deus ele faz brotar a vida do céu aqui na terra, reconectando o céu à terra. Deus está dizendo assim: o caminho para o céu está aberto, vem. Pode vir, é de graça. O profeta Isaías já dizia isso. É você mesmo que não tem dinheiro para comprar, vem. Se deleite nas fontes de Deus. É um convite de Deus para você nessa manhã, meu querido. Pode vir. Está aberto. O que você precisa nessa manhã é compreender uma existência superior na sua vida. Que diz assim: o céu está aberto e você pode se chegar com toda a sua fragilidade de vaso de barro. Vem cá. É essa luz que Deus está querendo dizer. É essa luz que vem a gente através desse conhecimento do Evangelho. E deixa eu dizer isso para você, meu querido. Preste atenção nisso. A gente não consegue mudar o coração de ninguém, meu querido. Muitas vezes a gente tem que conversar com pessoas tão difíceis, não é? Vocês já viram algo que desgasta a gente mais do que a gente conversar e tentar convencer e tentar aconselhar pessoas que não querem ouvir? Já aconteceu isso com você? Uma coisa interessante que acontece com a gente quando é pai, quando a gente é mãe, é que isso acontece desde cedo, não é? Uma coisa engraçada que acontece com o Lelê, minha Letícia, ela está na fase do porquê. E ela não fala porquê, ela fala putê. Putê. Por que você se machuca, Letícia? Putê. Mas Letícia, porque se você cair daí, você se machuca? Putê. Aí eu vou ter que explicar para ela a lei da gravidade. Como é que eu faço isso? Putê. Aí tem uma hora que você diz, porque sim. Porque sim. Porque sim. E aí você começa aquele negócio. Só que agora eu também experimento a mesma coisa com Sofia, de 7 anos. Só que agora as questões são mais complicadas. Meu querido,
Talvez você seja pai de criança, mas como eu trabalho com adolescente há um tempo suficiente, eu já posso dizer para você que à medida que eles vão crescendo, as coisas vão se tornando mais complexas. E o porquê se torna, o pai de fulano deixa. Não é? E outras coisas, às vezes acontece tanta briga. O que é que resolve? E agora deixa eu conversar com esse adolescente que está aqui, que eu amo tanto. Pense numa galera boa de trabalhar. Bênção, amo de paixão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Você está conversando com gente, e muita gente que vem conversar com você, sabe aquela tônica inteligentoide? Vamos conversar sobre evolucionismo, vamos conversar sobre ideologias e não sei o que e tal. Paulo ele está dizendo aqui que aquilo que é ferramenta do crente não é uma ideologia que se contraponha, algo que a ferramenta do crente que traz de fato mudança e transformação na cabeça do filho. Não é um conjunto argumentativo lógico, bem feito. Não, meu querido, é o poder do Evangelho. É o poder do Evangelho. Meu querido, sabe o que é que você precisa na sua vida? O poder do Evangelho. Se tem gente que você prega, gente renitente, difícil. Sabe o que é que você precisa? Do poder do Evangelho. Isso daí é só um convite de Deus te cercando e dizendo assim, vem mais perto de mim porque eu quero me apresentar ainda mais para você. Isso é Deus, Ele te cercando e te trazendo para junto dEle, te dizendo assim, olha, tem tempo, e o tempo é o meu, só que agora o seu tempo é de você me conhecer mais. É isso. E é simples de conhecer e ver demais. É a gente se sentar e se deleitar nesse Evangelho. E é na nossa fraqueza mesmo que a gente vê que esse Evangelho vai crescendo na gente. E a gente vai se descobrindo vaso de barro. Mesmo pequeno, frágil, mas extremamente privilegiado. Porque agora tem algo maior dentro da gente. Porque agora, meu querido, você não é simplesmente vaso de barro vazio. Você não está tentando catar coisas ao seu redor e colar em você e dizer, olha aqui, eu sei das coisas, eu valho alguma coisa nesse mundo. Você não está tentando se afirmar. Você esqueceu esse negócio, você não precisa mais disso. Você não precisa de autoestima. Você não precisa desse negócio de dizer assim, eu tenho valor nesse mundo. Você tem valor por aquilo que você carrega dentro do teu coração. E aquilo que você carrega dentro do teu coração, ninguém vai tirar. Porque foi plantação e criação do próprio Deus. E aquilo que Deus cria, meu irmão, Ele regenera, Ele recria, porque o poder é dEle. E aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Isso é a palavra de Deus que é plantada no coração do crente. De modo nenhum Ele vai lançar você fora. De modo nenhum essa palavra vai sair do seu coração. O que a gente precisa é conhecer mais desse Deus. E a gente não pode simplesmente achar que a gente faz isso pela via intelectual. Porque se a gente fizer uma leitura corriqueira desse texto, a gente vai pensar que o conhecimento viaja para dentro da gente através das mesmas vias que conhecimento na área de exatas, na área de humanas, em qualquer outra área do saber, ele vai viajar. A gente vai pensar que se estudar bem muito isso, a gente vai saber de Deus. E olha, deixa eu dizer uma coisa é você saber sobre alguém, e outra coisa é você conhecer essa pessoa. O conhecimento de Deus, meus irmãos, é um pouco diferente do conhecimento acadêmico. O conhecimento acadêmico ele é cumulativo, não é? De modo que você vai saber que alguém que sabia física ou geometria há 2000 anos atrás, talvez saiba menos do que as pessoas de hoje. Os físicos, os matemáticos de hoje. Mas o conhecimento de Deus não é assim, porque é o conhecimento de uma pessoa. E cada encontro com essa pessoa ele é singular e único, como o conhecimento que nós temos uns dos outros.
Por mais corriqueiro que sejam os nossos encontros, talvez até mesmo rápidos, mas eles são momentos da gente se conhecer mais um pouco um ao outro. Cada momento devocional seu, meu querido, ele é único. Não deixe passar. Porque é um encontro com uma pessoa. E essa pessoa quer se apresentar a você. Essa pessoa, ela se apresentou a Paulo. E ele quer se apresentar a você. Cada dia. Só que, preste atenção em quem é essa pessoa. E a gente já está chegando aqui no finalzinho. Porque se a gente pensa que está conhecendo uma pessoa qualquer, a gente está redondamente enganado. Com uma coisa que Paulo diz aqui. No finalzinho, é que as coisas desse mundo, elas se veem. Mas as eternas, elas se não veem. Elas são apresentadas a nós. A gente não tem com a própria força a capacidade de chegar lá. Mas Deus, Ele tem todo o poder do universo em criar essa vida dentro do coração da gente e vir aqui te visitar. E Ele quer isso. Sabe como é que você vence o desânimo, meu irmão? Se você responder sim para Deus. Em última análise, dizer assim: eu quero conhecer o Senhor, porque eu conhecendo mais o Senhor, essa luz do Evangelho vai resplandecer ainda mais no meu coração. E sabe o que é que desanima o crente no final das contas? É se afastar de Deus. Aí parece que as circunstâncias são maiores. Aí parece que as nossas fraquezas são maiores. Mas nos aproximando de Deus, a gente vai ter condições de dizer o que Paulo disse, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Não existem mais véus, não existem mais limitações. Se você não tem mais nada que limite a tua visão de enxergar as coisas eternas, se você não tem mais limitações físicas, porque esse tesouro que foi plantado no teu coração te dá todo o poder para você chegar lá, acabou o desânimo. Portanto, não desanimamos. O que é que você precisa, meu querido? Buscar Deus. E só como uma aplicação prática aqui, é assim, é quando a gente dirige o nosso tempo para realmente aquilo que é importante na vida da gente. É quando o nosso coração prioriza aquilo que de fato deve ser priorizado na vida da gente. É quando as coisas de Deus e esse tempo que a gente tem com Ele, Ele passa a ser uma saudade quando você não está nele, e passa a ser um deleite quando você está nele. Paulo tinha desses momentos. Jesus Cristo tinha desses momentos. Antes do culto eu comentava ali com um pessoal lá atrás, do louvor, que isso era uma tônica central na vida dos avivalistas. De gente feito John Wesley, por exemplo. De gente como o Brian, como o Jonathan Edwards. Gente assim, que caminhava tão perto de Deus que quando começava a orar perdia a noção do tempo. E dizia assim: eu não quero outra coisa. Meu querido, deixa eu dar um conselho para você. Tenha muito cuidado com esse tempo devocional tão passageiro. Que você senta ali, parece que é um proforme, sabe? Senta, lê a Bíblia, ora ali 10 minutinhos, doido que o tempo passe logo. Olha para o tempo e diz assim: eu orei 3 minutos só, vou orar mais um pouquinho. Quase como se você estivesse pagando um pedágio para Deus. Faça isso não. Mas que seja um momento curto ou um momento longo, se deleite em Deus. Permita que o seu tempo toque a eternidade de Deus. E pare de contar e diga assim: Deus, é um tempo com o Senhor. E aí você vai ver que você, quando se levantar e de repente for trabalhar, ou então de repente você for se despedir daquele dia em oração, porque você já está deitado na cama, você descobre que você agora deita e acorda com Deus. Você descobre que aquela oração sua, antes do almoço, antes das refeições, é um momento de deleite com Deus. Você descobre que todas as prioridades da sua vida são redirecionadas, e aquilo que você julgava ser tão importante, ocupa agora uma secundariedade,
e o que interessa para você é Deus. E aí, de repente, pessoas ao seu redor, do seu trabalho, vão começar a ver esse testemunho aí. E as pessoas, elas não vão prestar tanta atenção no que você fala, mas no que você faz. Em quem você é. E essas pessoas vão dizer assim: eu quero ser igual a ele ou a ela. Eu quero essa vida aí para mim, porque esse respirar leve, simples, tranquilo, mostra que ele tem afetividade por alguém muito superior a ele, que esse Deus que é muito superior a ele, alimenta o coração dele de tudo. Esse é você, meu querido irmão. Deus está te convidando a isso, a essa vida com ele, a esse tesouro inigualável, a esse peso de glória. É isso que Deus está te convidando. Vamos nos entregar a Ele, pedir a Deus que faça isso com a gente. Pai, é o que a gente te pede, Senhor. É que essa palavra maravilhosa, Deus, de restauração da nossa fé, essa palavra maravilhosa, Deus, que coloca de fato, Deus, as coisas nos seus devidos lugares, que redireciona as nossas prioridades, Pai, que nos incita, Deus, a orar, a te buscar, a te querer, Senhor, a redirecionar o nosso tempo e as nossas prioridades, Pai. Que essa palavra, ela adentre o nosso coração. E que ela, de fato, seja a única que satisfaça a nossa alma, Deus. Que o Senhor venha matar a nossa fome, a nossa sede espiritual. Que o Senhor venha nos dar os propósitos, Pai, do teu coração para cada um de nós. Venha dirigir os nossos passos, Pai. Venha dar sentido à nossa vida, Deus. Que o Senhor arranque, Pai, e elimine todo o vazio do nosso coração, da nossa existência. Toda a angústia da nossa alma na tua presença, Deus. Toda a preocupação, Deus, com trabalho, com prejuízos, com filhos, Deus. Com vida acadêmica, Pai, com futuro, Deus. Que o Senhor arranque tudo isso do nosso coração e coloque somente essa paz doce, eterna, maravilhosa e forte da tua presença, do teu evangelho em nós. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos.